Fala, tribo! Hoje estou aqui com o meu grande amigo Santiago, PhD, um monstro, nutricionista, educador físico, psicólogo do esporte. Tem mais coisa nesse currículo aí? Não tem mais nada, não. Tem nada, tá bom já. Tem muita coisa. Bom, hoje nós vamos fazer um treino, nós vamos fazer um vídeo um pouco mais acadêmico, e por isso que eu convidei o grande Santiago. Um vídeo mais informativo. Estamos na preparação do Luan e, como todos sabem, você já viu uma frase que a galera, né, diz que atleta não é gente? Sim. E a gente sabe que o esporte de rendimento é saúde também. Isso aí. Então, batendo nessas duas teclas, eu convidei o Santiago para fazer uma análise melhor. Santiago, você explica o que nós vamos fazer. O Luan tá aqui comendo uma marmita de... Mostra ali. Macarrão, arroz. Mas o que, Luan? Tilápia. Macarrão, arroz e tilápia. O arroz não complementou não, eu tive que completar com macarrão. Entendi. Igual boia mesmo. E o Santiago vai explicar o que a gente vai fazer do vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, curte, compartilha e o principal, se inscreva no canal, porque a gente está tendo bastante visualização e não está tendo inscrito. E pra gente continuar fazendo um trabalho informativo, por favor, please, se inscreva no canal. Você está no Todas as Tribos. A proposta de hoje, basicamente, é a quantificação do volume de treino desse monstro aí. Então, o que acontece? A gente sabe que o volume de treino é a principal variável atribuída ao ganho de massa muscular. Sim. O que é o volume de treino? Basicamente, é a multiplicação entre o número de séries, o número de repetições, a carga suportada a cada repetição e também o tempo no qual esse movimento é feito, tanto na fase ascendente quanto na fase descendente do movimento. Sim. Que a gente sabe que é concêntrica e excêntrica. Caso esse valor de concêntrica e excêntrica seja 1 para 1, a gente nem precisa contabilizar o tempo sob tensão. Se a gente utilizar uma estratégia no qual a gente aumenta a ênfase, por exemplo, na fase descendente, ou seja, ao invés de 1 segundo na descendente usar 2 segundos, aí a gente tem que contabilizar, porque esse valor matemático ele é importante, porque quanto mais tempo sob tensão fica, mais o músculo é estimulado e isso contribui para a hipertrofia também. Então, se nós tivermos esse tempo sob tensão de 1 segundo de cadência na fase ascendente e fase descendente, a gente não precisa multiplicar esse valor pela multiplicação. Pela multiplicação que a gente vai fazer séries, repetições e carga. Entendi. Se a estratégia do treino hoje utilizar ênfase na negativa, isso pode ser contabilizado. Então isso é uma coisa muito importante, especialmente para indivíduos avançados que podem utilizar essas estratégias, por exemplo, nas repetições forçadas, no final do treino, no qual, para manter ainda a contração do músculo, o treinador auxilia na ascendente e na descendente ele vai segurando isso. No caso é o seguinte, você deu uma explicação extremamente acadêmica, ótima, maravilhosa. Perfeito. Justamente pra galera que é a proposta do vídeo. Uhum. O Luan tá numa fase de off. Perfeito. Né? Então ele tá a fase de off, subindo peso, ganhando massa muscular, corrigindo os defeitos do físico. Perfeito. Então, como nunca está treinando uma carga animal. Sim. Pra galera entender qual é a grande diferença e o porquê de ser tão incrível a gente fazer essa gravação e fazer essa mensuração. Porque se a gente não souber o quanto o atleta consegue suportar no máximo, a gente não tem ideia da manutenção dessas cargas e talvez a gente vulnerabilize ele à lesão ou até mesmo uma possibilidade menor de treino do que ele alcança. Entendi. Isso é importante. Muito. Isso é importante. No treinamento, basicamente, o que a gente trabalha é qual é o 100% do indivíduo, do praticante, e qual é o percentual desse 100% eu vou estar trabalhando num dia na semana ou na semana como um todo. Sim. E aí tem um detalhe, como ele está em booking e ele está comendo mais, ele tem muito mais energia,
o treino desse cara aqui provavelmente vai ser absurdo. Porque tem muito mais energia, mais glicogênio muscular, e isso é uma coisa muito importante, porque se eu identifico talvez qual é o 100% dele nessa fase, quando a gente estiver em cutting, ou seja, quando tiver a gente reduzindo um pouco esse volume, a gente tem uma ideia do quanto a gente está reduzindo e o quanto dessa redução está impactando, por exemplo, na capacidade de treino. Porque às vezes a gente reduz 50% disso, e o treino para ele fica muito fácil. Entendi. E isso é muito importante. Você já fez algum exame, algum teste assim? Alguma... Ou vai mais pelo feeling, né? Vai mais pelo o que você sente, feeling, né? Eu consigo ir mais. Isso é muito importante, porque isso é percepção. Não é um teste de carga, tá? Não, eu entendi. Você entendeu? Não é um teste de carga. É porque se você for... Matematizar isso, não? Não, se você for minimizar essa fala, Sim. se você for específico, seria Controle de carga para lesão. controle de carga para lesão. E o potencial que a gente pode treinar, até quanto a gente consegue chegar. Beleza. Porque a gente sabe que tem ergogênicos, a gente sabe que tem a motivação. Provavelmente o Luan, agora eu tô dando de psicólogo aqui, eu tô entrando na mente dele, hein? A gente vai mudando, tá vendo? Ó, vai na nutrição, vai no treino, vai pro psicólogo. Eu vou alugar um triplex na cabeça do Luan aqui agora. Provavelmente ele vai render um pouco mais porque tá sendo gravado e ele tá sendo submetido a uma experiência nova. Sim, eu também imagino. Então, E ele gosta de um show. É mesmo? Tipo assim, tem plateia, Mas vai ter sunga aí? grita, Não? Mas vai estar dá treinando. ixi. Vai fazer pose, não? Hã? Vai, faz também. É mesmo? Ele gosta de um show. Ele gosta. Então, pronto. Bom, não é a proposta, porque a nossa proposta é essa primeira, né? Sua, que nós vamos fazer esse teste. Aham. Na verdade, não um teste, mas é uma mensuração. Uma mensuração. É uma mensuração. E provavelmente a gente vai encontrar valores, talvez, que em função, às vezes, da academia não ter, às vezes, uma aparelhagem absurdamente no qual ele consegue suportar, provavelmente a gente vai ter alguns valores atribuídos a essa academia, Sim. a essa condição Sim. e a essas adaptações de treino que a gente Sim. vai fazer. Porque eu sei que, por exemplo, o Luan faz um desenvolvimento aí com halteres, um halter de quantos quilos? 60, né? 60. Aí me fala uma academia para ter halter de 60 É muito chão. e você tá entendendo? Então provavelmente a gente vai encontrar um valor de volume matemático, que depois a gente vai mostrar para vocês, mas que provavelmente vai ser adaptado, mas mesmo assim vai nos dar um parâmetro legal de que tipo, abaixo disso, provavelmente nas academias que tem a aparelhagem toda, não pode ficar. Ou se ficar, quais são os fatores que podem estar, talvez, atribuídos Entendi. a uma redução disso aí? Será que foi o sono que ele não dormiu muito bem? Será que às vezes ele está pensando no campeonato e está meio estressado? Será que às vezes não temperaram direito a carne dele? Ou então será que às vezes a sunga que ele gosta tanto... Tá muito enfiada. Agora, não, agora eu vou partir só. Nem era o objetivo Tá, do vídeo. fechado. Mas como eu estou com o PhD, o monstro aqui, é uma coisa que eu tenho dúvida. Isso que ele tá fazendo aqui agora, ele vai comer e vai treinar. E a primeira coisa que a gente falou assim, pô, você vai comer e vai treinar, ele falou assim, eu faço isso a vida toda. Cara, você acha isso? Isso é muito interessante porque o volume alimentar que ele está acostumado é maior. Tá, é imediato, ele vai comer e vai treinar. É aí que acontece. Às vezes, duas fatias de pão, um frango desfiado e uma cenourinha que às vezes as pessoas comem antes do treino e falam assim, não, isso aqui é de leve. Esse é o leve dele. E aí que tá. Tem algumas literaturas que chamam isso de treinamento do intestino. Isso é interessante. Isso é muito massa. É você tentar treinar em condições que provavelmente a natureza da sua vida vai influenciar. Então, se a natureza da vida de um fisiculturista é comer esse volume alimentar e provavelmente ele vai repetir isso 6, 7 vezes por dia, Luan? 7 refeições por dia? Então, provavelmente o intestino dele já está se acostumando e o treinamento vai modular também o quanto o trato gastrointestinal dele como um todo vai estar suportando esse estresse, porque sim, isso é um estresse, porque a gente vai ter redistribuição de fluxo de sangue para a musculatura que vai exigir muito e o corpo vai falar assim, pô, eu tenho que mandar esse sangue para o músculo que está contraindo porque ele precisa sobreviver, ou eu tenho que deixar esse sangue lá na região mesentérica? Então, isso é uma pergunta. Ele acelera a absorção do nutriente fazendo isso? Não. Ah, tá. Não acelera.
Entendi. Pelo contrário, ele pode interferir. Frear por causa do sangue indo para outra região. Exatamente, perfeito. Agora, a grande questão é o quanto o corpo dele já se acostumou, está acostumado ou está acostumando a essa nova realidade nutricional. E aí é muito legal porque quando ele for... me corrija por gentileza, tá, Juan? Na fase de cutting, às vezes você quer comer mais, mas por conta dessa redução desse volume, você sente que não está indo. Não é isso ou não? Sim. Perfeito. E em se tratando do treino, você sente que às vezes a sua refeição pré-treino em cutting, você sente que ela atrapalha menos do que o bulk ou você não tem muito disso? tem muito Perfeito. disso. Isso é um fator legal, porque independente da fase nutricional que ele está submetendo, provavelmente o corpo dele já tem algumas adaptações para estar mediando isso a nível intestinal e do todo o trato gastrointestinal. Muita gente passa mal, vomita durante o treino. Comigo. Mas vale ressaltar, Depois você vai vomitar. vale fazer uma ressalva muito legal, que ali a gente tem praticamente só carbo e proteína. A gente ali não tem uma carga adicional de gordura, talvez que viria com algumas outras fontes alimentares. Vai trabalhar mais a digestibilidade. A digestibilidade do carbo tranquila ali. E também não ter o alimento feito em óleo ou banha de porco, provavelmente, e a tilápia com uma digestibilidade ótima, isso provavelmente contribui demais. Eu arrisco a dizer, talvez, se você tivesse uma dieta low carb, high fat, né, ou seja, aumentar muita gordura e reduzir o carboidrato, com o que muitas pessoas fazem, eu só utilizei esse exemplo só pra gente... Sim. A quantidade de gordura que talvez estaria naquela refeição, talvez, arrisco a dizer que provavelmente você teria já uma interferência, porque com a gordura a digestibilidade não é tão grande, e isso talvez pode estar influenciando. Então, as fontes alimentares que você escolheu como pré-treino, na minha opinião, podem ser um fator diferenciado para talvez você não sentir esses problemas. Bom, então... O cara já deu uma aula aqui. O cara já deu uma aula aqui. Se você for, você já pode pegar isso aqui e colocar em qualquer prova que você vai passar. Né? O cara já deu uma aula aqui. O quanto você entendeu de tudo que falou, Luan? De 0 a 10. De 0 a 10. Tamo junto. 6. Relaxa, tamo 6, junto. passou. Passou. Passou na prova. O 6 é o que passa. Tá ótimo, passou na prova. Tamo é o que junto. interessa. Então, ó, a gente vai começar o vídeo, vamos começar o treino. E ao decorrer do treino, o Santiago vai explicando o que vai acontecendo aí, beleza? Eu vou puxar o treino, o Luan tem o seu treinador, tá? Tá. Cruz, não é? Marcelo Cruz. Marcelo Cruz, ele tem o treinador dele. Talvez a gente vai fazer algumas adaptações no treino dele por causa da academia. Perfeito. Não que a academia não suporte, mas há algumas coisas que o próprio atleta precisa de algumas modificações, né? Válido. E vamos começar, vamos parar de falação e vamos começar esse treino aí. Bora. Valeu. Aí eu acho que esse que é o legal, às vezes aquele... Por quê? Aquele corte backstage. Mas você quer que você me perguntou? Não, você quer de shortinho, de leg. Sei lá, eu não sou mulher, não. Vocês Essa podem leg eu acho que impacta legal. Não, isso não é a leg. É a leg. Não. É Essa é a calça normal. Essa é a calça Essa calça não, essa não é a leg. Essa aí, no shopping e Não, tal. é de boa. Essa é de boa? Isso aqui Mas é de boa. pode dar uma olhadinha só como é que tá aí, ó. O bumbum tá inteirinho. Meu Deus, mas é assim mesmo? Vamos só tirar o cavalo da grota. Rapaz. Vamos lá. Começamos o treino. Vai começar com agachamento, hack, 80 quilos. Agora eu passo a bola pro Santiago. Como você faz, ensina como faz as contas, coisa e tal, que a gente vai começar o nosso treino. Perfeito. Primeiramente, a gente sempre vai avaliar o número de repetições que ele vai atingir, a qualidade desse movimento também e a velocidade com que ele está realizando. Como a velocidade que ele está realizando é um pouco maior, a gente vai ter que avaliar se talvez essa velocidade nessa maneira vai ser contabilizada, porque se ele mantiver essa velocidade em todos, vai ser um parâmetro que a gente vai avaliar. Agora, se ele mudar essa velocidade, como ele está mudando nas últimas repetições, aí isso deve ser levado em consideração. E aí a gente analisa a qualidade do movimento numa escala de 0 a 10. Vai ser bem bacana. Uma, duas, olha assim. Beleza. 15. Santiago, o intervalo faz diferença na avaliação? Tá. Total. Aí a gente analisa. 2 minutos. Vai sempre manter 2 minutos? Manter 2 minutos. Perfeito. Isso é muito importante, por quê? Porque
que é um parâmetro para a gente padronizar a nossa quantificação do volume de treino para 2 minutos de recuperação. O que é muito comum muitas vezes, esse valor ser diferente quando você muda muito o tempo de recuperação. Então é bem legal a gente manter o mesmo padrão de recuperação para a gente ter uma ideia das mesmas condições de treino e ter um valor matemático bem próximo a isso. No final, eu vou te pedir para montar um quadrozinho. Sim. E a gente colocar esse quadro para a galera saber passo a passo como fazer. Vou mandar. A ideia é essa mesmo. Até pra gente ver o quanto que ele vai suportar de unidades arbitrárias. Será que vai bater tonelada, não? Eu acho que bate. Você acha que bate tonelada da sua carga? Vamos ver, né? Academia ajuda um cadinho, né? Do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. Repetições. Você fez 10 repetições. A velocidade de movimento a partir da sexta, ela reduziu um pouquinho. Isso é sensacional. Por quê? Porque é nesse momento que provavelmente você está chegando próximo à falha. E isso é muito legal porque você unir qualidade de movimento e a redução dessa velocidade mostra que você está chegando próximo da falha. E de fato você chegou na 10ª. Só que essa velocidade começou a ser reduzida na sexta. E provavelmente na 7ª, se você parasse, a gente deixaria 3 na reserva. Só que você não trabalha com repetição na reserva, ok. Mas se fosse, a gente poderia deixar 3. Quanto mais próximo da falha, a gente pode deixar essas na reserva. Mas a redução da velocidade do movimento foi um indicador que você já estava entrando próximo da falha. Isso foi sensacional. Isso eu acho sensacional, que mostra de fato que é um treino realmente próximo ao máximo que você está realizando. Perfeito. Luan, você quer colocar a joelheira? Então prepara, mais uma. Vamos lá, vamos lá. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. 8 repetições, 200 quilos. A carga então já está estabelecida. Eu vou colocar já 200. 8 eu ainda não vou colocar, porque a gente vai analisar se ele vai conseguir bater 8. Se ele não conseguir bater 8, a gente contabiliza o número de repetições que ele fez. Basicamente é isso. 4. Sozinho. Sozinho. 5. Minha. Sozinho. 6. 2. Rola. Mais um. Come on. Sozinho. Você acha que saia mais uma, Luan? Saía? Eu também acho. Eu acho que é mais umas 2. Então, olha só que bacana. Isso é sensacional. Isso é bacana também porque muitas vezes, pela adrenalina ou até mesmo pela ativação muscular e evidentemente a preparação, pode ser que o atleta ele vai. E aí o que acontece? A carga, ela poderia estar aumentada. Exatamente. Perfeito. Aí agora é o seguinte, ele chegou no limite do aparelho. Exato. Agora o que nós vamos fazer para aumentar essa carga? Porque ele precisa fazer 6 repetições, uma média de 6 a 4 repetições. Agora eu vou deixar para você, professor. Ó, vamos colocar elástico para aumentar a tensão, porque não dá mais para aumentar a carga na máquina. Continua touch. Como é que chamava aquele cara que fazia tudo? Dos nós? Como é que chamava o cara que fazia tudo? Dos nós? Como é que chamava o cara, pô? Fazia tudo? Na toca? Ah, não, é MacGyver. MacGyver? Nossa, pô, você tá pesado, não? Será que ela vai cantar? Mano. Vai ser engraçado, né? Se romper
romper vai ser engraçado. Imagina. Vai lá no tempo. Vai. Santiago, agora é com você o cálculo e agora é com você a carga. Vai. Esse aqui é um método, chama método de acomodação. Geralmente ele é feito com corrente, mas com elástico ele também atribui. Como é uma máquina no qual não tem tanta a relação entre a estabilidade como teria na barra, a gente vai contabilizar mais essa força de tração do elástico e evidentemente esse aumento da intensidade por conta dessa tração maior do elástico. Agora, se ele vai aguentar ou não, ou se vai pro teto, só os próximos capítulos dirão. Santiago, 200 mais o elástico. 100 de repetições agora, Sem né? boa, Vamos boa. até ver. Faz o que der. Faz o que der, tá? Vai. Come on, baby. Vai. Let's go. Boa. Vamos. 3. Vamos. 4. 5. Mais uma. Olímpia. Vamos lá. Olímpia. Vai. 6. Mais uma. Mais um pouco. Mais um. Vai. Mais uma. Vai. Mais um. Vai. Quantas finalizou, professor? 7. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Isso é um treino máximo, tá? Ou próximo do máximo, né? Quanto você acha que já deu de volume de treino no treino do Luan? Tá, eu vou dar um chute, sei lá, uns 300, 400. Quase. Deu 197.600 unidades arbitrárias. Mas como a gente colocou elástico, eu vou arredondar para 200, porque esse elástico aumentou um pouco a intensidade. 200.000 unidades arbitrárias somente com um exercício só. Isso pode ser considerado um exercício de fisiculturismo, um treino de uma pessoa normal? 200.000 unidades arbitrárias para uma pessoa normal, né, um mero mortal, é praticamente o treino inteiro de membros inferiores. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future, we all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. Vamos lá. A imagem, beleza? Agora tendo para a quarta, né? Vai a quarta. Exato. Qual é a carga da quarta? Vamos lá. 120. Perfeito. Isso aqui a gente já pode estabelecer. Então o Luan tá indo para a quarta série. Como ele já está com uma fadiga acumulada no primeiro treino, no primeiro exercício, é comum, esperado, que a qualidade do movimento tenda a reduzir um pouquinho. Na segunda série, essa qualidade já reduziu um pouquinho, e na terceira houve já uma ajuda do treinador por conta justamente dessa fadiga estar acumulada. Isso é ruim ou errado? De jeito nenhum, mas é um parâmetro ótimo justamente para justificar que tanto o exercício está indo para o máximo, quanto também a qualidade do movimento necessariamente está reduzindo por conta dessa fadiga acumulada. Então isso é um parâmetro muito bom para monitoração de todo o processo, especialmente da técnica que está suportando a intensidade e o volume que está sendo construído nesse exercício. Perfeito? Essa quarta série, o Luan acelerou um pouquinho mais. Pode ser por conta da fadiga também, ou porque ele empolgou. Isso é errado? De jeito nenhum. Mas como você acelera o movimento, você pode, por aceleração, aumentar essa força. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas aí a gente pode mensurar ou controlar isso matematicamente, dizendo que a qualidade do movimento foi um pouquinho mais baixa, só para a gente ter uma ideia de que, matematicamente falando, houve um agente externo em relação a isso.
isso. Mas como é ele, com ele mesmo que a gente vai comparar, tá tudo certo e a gente vai atribuir isso também a alguma forma de controle ou monitoração desse valor matemático atribuído à aceleração do movimento. Então essa cadência já não foi de 1 para 1, não, ela foi um pouco mais acelerada, mas não tem problema, até porque foi a última série, tá tudo certo, e é mais ou menos isso que a gente espera de uma série que seja próximo do máximo. Então vamos lá, Luan, o que acontece? Primeiro exercício, o agachamento, a gente tem um predomínio de quadríceps nesse exercício, correto? Então 200.000 unidades arbitrárias para quadríceps. Só que como você fez o agachamento completo, é como se ao final do movimento eu recrutasse o quê? Glúteo também. Então a gente pode inferir que 25 a 30% desse volume também já pode ser contabilizado para glúteo. Então se você fosse fazer um trabalho de glúteo, a gente já partiria do pressuposto que 60.000 unidades arbitrárias já estariam treinando também glúteo. E é assim que a gente faz, entende? E aí, na monitoração de quanto talvez a gente poderia trabalhar em glúteo, especialmente nos isolados, a gente poderia adicionar esse valor dos isolados para glúteo, caso você optasse por fazer esses isolados nesse valor matemático. Entende? Aí a brincadeira começa a ser assim, mas como foi predominantemente exercícios de quadríceps no agachamento, Aí conta só. isso aí. Mas se a gente quisesse talvez utilizar isso para outras musculaturas, como glúteo, exatamente, isso é sensacional. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Agora é o seguinte, Luan, são 30 repetições, só que em drop. 10, 10 e 10. Como você faz a soma? Então, como a velocidade vai aumentar de execução do movimento, que não é errado, mas para a gente ter uma ideia de que houve uma interferência, eu coloco que a qualidade do movimento foi 5, porque houve uma velocidade no movimento. Isso é interessante porque a gente sabe que essa velocidade aumentada influenciou nessa contabilização. Quando a gente for comparar o Luan com ele mesmo, tá tudo certo, porque a gente sabe que nesses exercícios houve uma velocidade maior justamente por conta desse método de treino. Entendi. Vamos lá, mais um. Bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Olha só que interessante. Essa segunda série, por ele estar um pouco mais cansado e até mesmo para as cargas aumentarem, a qualidade do movimento foi melhor. Que necessariamente, como foi mais intenso para ele, a tentativa do cérebro de acelerar o movimento, ela não permitiu que houvesse essa aceleração. Isso é sensacional, porque essa aqui, na minha opinião, contabiliza como qualidade 8. Porque ele não acelerou, porque realmente estava com cargas mais altas, não tem como a gente fazer a relação conexão mente-músculo. Exatamente. Já na primeira, quando estava um pouquinho, entre aspas, mais leve para ele, o próprio sistema nervoso central já acelera o movimento. Teoricamente, a execução teria que piorar um pouco. Exatamente. Mas como a carga está mais alta, o corpo obriga ele a fazer o movimento para conseguir romper aquela intensidade. Então não tem como roubar ou talvez fazer um movimento errado. Na minha opinião, a primeira 5, mas essa aqui, qualidade 8. O grau de qualidade é de... Na verdade, de 0 a 10. Mas isso é relativo por quê? Porque a gente não está falando, isso é muito importante a gente fazer essa ressalva, a gente não está falando que o movimento e a técnica dele está errado, de jeito nenhum. O que a gente está querendo inferir é
o que talvez pode estar ajudando ele a aumentar esse volume de treino. E um dos principais é o que? A velocidade de execução, ou até mesmo o auxílio do treinador. E tá tudo certo, porque treinar é assim. Só que como a gente está contabilizando ou monitorando, a gente precisa desses parâmetros mais subjetivos para a gente ter uma ideia talvez disso. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus. Ah, você lembra? Então estamos com alguns problemas técnicos aí na terceira série, que provavelmente a terceira série aí tá meio complicada, né? Já aumentamos o tempo de intervalo aqui, uma negociação, vamos ver lá, olha lá. Ih. Tem que me ajudar. Não, ajuda aí. Não vou diminuir, não. Peraí. Vai. 1, 2, 3 e... 1. Deixa. 2. Sozinho. Só se agarrar. 3. Vai. Costa. Deixa. 8. 9. 10. Não sai da máquina, porra. Não sai da máquina, vai. 1. Mais alto. 2. 3. Mais alto. 2. Mais 1. Vai. Mais 10. Vamos lá. 1. 2. 3. Mais alto. 3. 7. 8. 2. Mais uma no ar. Essa já vai finalizar 1. É doido. Essa já vai finalizar uma repetição. Então, você viu que para essa terceira série não tem problema nenhum, mas houve um tempo maior de recuperação. Isso é interessantíssimo, por quê? Porque mostra de fato que o treino estava próximo do máximo, e para a terceira série ser mantida com as mesmas cargas, o tempo não foi compatível com isso. Então provavelmente ele teve que esperar muito mais para conseguir suportar. Isso é errado? De jeito nenhum. Mas é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. E isso com a tilápia dentro do bucho, né? Mas tudo bem. Desculpa, eu pensei alto aqui. Agora, Luar. Agora eu levo. Nossa, é animal. É muito grande o treino, cara. Terminou com 50. Rapaz, haja matemática aqui, hein? Mas é interessante por quê? Porque com a cadeira extensora e evidentemente a estratégia de drop set, isso é uma coisa que acontece muito, que é a aceleração do movimento. É esperado que isso aconteça? É esperado. Então, de alguma maneira, a gente precisa registrar, ou de alguma maneira a gente precisa controlar que há essa aceleração. Então, matematicamente falando, vai sair um valor maior, mas em função dessa aceleração do movimento, a gente tem que identificar que esse valor de volume para a cadeira extensora precisa ter um asterisco ou, de fato, uma sinalização que essa aceleração aumentou. Isso é um problema? Não é. Por quê? Porque, mais uma vez, é ele com ele mesmo que está sendo comparado. E como provavelmente quando ele for fazer essa cadeira extensora, ele vai fazer nas mesmas condições que ele faz, então tá tudo certo. E ele vai ter essa métrica de comparação com ele mesmo. Beleza? Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got us come up from the basement. 100 songs, 100 weeks didn't change it. Experiments, development, intelligence and patience. I'll do it all again 'cause I never feel 57, 254. Coloca fumaça na cabeça. Caralho, como é que eu vou? Rapaz, eu tenho que somar as 3 cargas do drop set, vezes as repetições.
educação física, matemática, física. Terceira. Quantos aqui? 12. 12. Peraí que eu vou te ativar. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate for taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta settle through the sewers. Uns 190? 190. Nossa senhora, são 5 dessas séries. Fala a verdade. Já fez esse PNP? E lá eu faço com mais carga no mato. Faço. E comendo arroz, macarrão e tilápia? Já foi, né? Passou refluxo, amigo? Passou? Passou. Neutralizou essa acidez aí, não? Neutralizou. São 5 séries da empresa aqui agora. Apenas. Apenas. Claro que a gente começou aqui. Há umas 3 horas atrás, né? E tem gente que fala que se treinar mais de 1 hora cataboliza, né? Ô, gente, nossa, aí o arroz ajuda a não catabolizar, né? Não pode treinar mais de 1 hora porque não cataboliza. Olha pra ele lá, olha como é que tá catabolizado. Não, e assim, uma coisa interessante. Tá no pump ainda, não tá? A pedra desse tamanho. Não diminuiu o pump em nenhum momento. Em nenhum momento. Vai, mais uma. Você é doido, filho? É 5 aqui? Sangue de Jesus tem poder. Vai. Ele falou que fez o treino todo. É 5? Não, é 3 aqui. 5. Vai. Volume na cadeira extensora. Nossa. Seu volume na cadeira extensora. E volta pra cadeira extensora depois. Vai voltar pra cadeira extensora? Vai. Assim. Mais um de quadríceps, né? 4º exercício de quadríceps. 4º exercício. Leg press. 5 séries. A primeira foi 13, né? Isso. Que é uma carga mais baixa. Aham. Então aqui 48 mais 10, 58, 61 repetições. Exatamente. Agora eu vou somar as cargas e a gente vai encontrar daqui a pouco a volume load só para leg press, onde predominantemente a gente está utilizando o quadríceps como referência, embora no leg press o Luan também faz a flexão de joelho acima de 90 graus. Então quando a gente tem essa flexão de joelho acima de 90 graus, a gente tem um trabalho de maior amplitude e solicitação de glúteo. Então a gente pode inferir que alguns percentuais dessa volume load de leg press já pode ser contabilizada por trabalho de glúteo, porque acima de 90 graus de flexão de joelho a gente tem uma solicitação muito grande de glúteos e isso contabiliza no volume quando a gente for avaliar a glúteo, ok? Olha o menino lá, ó. Manda. Nossa. Bebi água, meu irmão. Agora é água. Estendeu o abdômen, né? A água. Mas essa água aí é alcalina? Nossa, ele chamou aqui agora. Aqui tá difícil de ficar. Nossa, eu senti o tempero. Foi aí? Porra! Escapou aí. Você viu que a fermentabilidade do arroz integral misturado aí com a tilápia, né? Aumenta a quantidade de enxofre que é metabolizada e, consequentemente, esse enxofre, na hora que sai do corpo, não sai na forma sólida, não. Sai na forma gasosa. Acabou de sair um gás aqui, mas tudo bem. 3 de 20 na extensora com o pico de contração. Eu vou ajudar agora, não sei como você vai fazer essa contagem, mas eu vou ajudar a jogar um pouquinho a perna pra cima, que faz parte do treino. Mais baixo, mas mesmo assim não tem problema. Vai. Mais 3. Olímpia, Luan. Olímpia, Luan. 1. Mais 2. Mais 2. Mais 2, Luan.
fácil para a gente identificar que esse exercício teve estratégias adicionais e que dentro da contabilização do volume a gente precisa ter um olhar diferenciado para ele. Eu boto a qualidade do movimento, qualidade do exercício um pouco mais baixa, lembrando que isso não é que você está fazendo um movimento errado, mas sim talvez que houve algo adicional naquele exercício, ou seja, uma ajuda ou uma velocidade mais rápida no movimento, e isso a gente pode contabilizar como um bônus para quadríceps. A média geral é X e você tem uma ideia da média geral de quadríceps, mas sabe que você tem um bônus ali de 20 a 30% e que você normalmente poderia suportar. Isso é sensacional também. Mais alto. 13. Mais duas. Mais um. Ai. Vamos mais volumoso até agora. Todo mundo vai achar que é um fechamento. Leg press. Leg press. Aproximadamente 30%. 200 mil a gente encontrou no hack. Leg press 270. 10% de 220, se a gente tem 270, 30% a mais. Leg press, então, 30% a mais de quadríceps. Só que o agachamento foi completo, né? Sim. Aí, meu querido, né? É outra história. Mas independente disso, essa contabilização, ela tem uma estimativa legal para quadríceps atribuída a isso. Então, provavelmente vai bater o tonelada aí só para quadríceps. Só para quadríceps. 110. Vamos lá, estamos chegando a aproximadamente 1 hora. 1 hora e meia de treino. 1 hora e 40 de treino. 12. 15, perdão, 15. Pô, foi mal. Estão roubando essa refeição aí, cara? Nunca roube o número de repetições de um fisiculturista, tá bom? Nunca faça isso. Você de 10. Não, daí o que eu já mudei. Ah, já. Foi 110. 110 por 5. Não, 110 sem o 5. Ah, não foi 5. Não foi. Ajudou muito, não? Tranquilo, né? Qualidade boa de movimento. 2, 3, 4, 5, 6. Eu ganho, meu. Papel pra cima e tenta massagear. Eu não vou massagear seus adutores. Liberação oficial? Quem é que vai liberar o glúteo do menino aí? Você vai liberar, não? Tem vários músculos que a gente pode liberar, né? Tem o reto também, né? A gente tem o redondo menor também, né? Liberar o redondo desse menino aí, será que vai ajudar alguma coisa? Acho que não, é? Acho que não vai ser uma boa ideia, não. Foi só do lado direito. Quando eu envelhecer, eu não quero ficar assim, não. Olha que ver. Pra quem não sabe, isso pode ser comprado em qualquer loja de pilates.
Ele está passando a bola. Os abdutores. Pode pôr ali. Ele não quer segurar, velho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Cuidado, Saúl. Vamos lá. Para quadríceps, então, somando a volume load dos 5 exercícios, predominantemente quadríceps, 760 mil unidades arbitrárias. 760 mil unidades arbitrárias para quadríceps. 760. Foi esse treino. Para quadríceps. Para quadríceps. Se a gente for analisar membros inferiores, se a gente depois for totalizar membros inferiores, a gente vai bater mais de 1 tonelada. Mas a gente pode segmentar para porções musculares específicas. Para quadríceps. E aí é interessante, isso é muito importante. O Luan tem um bom equilíbrio entre as musculaturas, sim, mas geralmente posteriores tem que estar com 25% a mais de volume. Porque se você tem um quadríceps muito forte, você pode fazer com que o teu joelho fique em posições distintas, porque a cadeia cinética posterior não consegue jogar e estabilizar a patela. Então é sempre interessante, sempre 25% a mais de volume para posteriores. E essa informação é interessante. É legal, né? Posteriores tende a sempre ser maior que quadríceps, porque naturalmente na vida a gente exerce muito mais movimentos que necessitam quadríceps. É um exemplo, atletas de futebol, geralmente você vai ver que às vezes a lesão é maior em quê? Posterior e adutor, que não compensa com posteriores. Por exemplo, mulheres com condromalácia e síndrome patelofemoral, valgo dinâmico. A gente tem que ter posteriores tão equilibrados e, obviamente, glúteo médio e glúteo máximo também para fazer exatamente esse equilíbrio entre essas forças. E esses parâmetros, essas medidas, servem talvez para a gente ter uma ideia de quanto talvez está esse desequilíbrio. Agora, flexor. Agora vamos para o último. Flexor sentada. Depois a gente vai mostrar ali o total. O Luan tá no limite ali já. Uma hora e aproximadamente 1h40 de treino, assim, intenso. Você tinha acompanhado o treino do fisiculturista? Presencialmente não. Não. Presencialmente não. E é sensacional como a gente consegue identificar ciência num treinamento de atleta. Isso é incrível. Isso eu acho sensacional, porque às vezes os estudos eles trazem praticantes de musculação. Sim. E os atletas, né, com os recursos ergogênicos, com a dieta, com aquela coisa também da motivação que transcende uma pessoa normal, porque o atleta ele tem uma mente totalmente diferenciada. Isso é sensacional, isso é incrível. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 repetições, 82. Tinha o 5 mais 7 lá. 5 mais 7 dá 12. 5 mais 7 dá 12, ó. 87 mais 5 dá quanto? Tem um 5 ali em cima. Isquiotibiais. A primeira foi quantas repetições? 12 repetições. 82 quilos. Perfeito. Porque 5 com 7 dá 12, né, Luan? Não é isso? Agora a segunda. Foi? Vai. 2, 3, 6,
predominantemente de quadríceps, então a gente inferiu um valor ótimo, mas para inferiores a gente consegue colocar as outras musculaturas e analisar talvez se uma musculatura mais fadigada, que foi predominantemente treinada, pode interferir talvez nos outros exercícios. Aí a gente analisa, será que a fadiga que está ali em membro inferior mesmo, ou o cansaço geral da coisa? Eu acho, mas eu acho que é o cansaço geral, né? Olha lá, já tá chamando de novo. Já tá chamando. Pode chamar. É a água, ouvi. É a água. É a água. Confia. Sem refluxo. Água. Gatorade. Muita treino. Eu nunca vomitei não, meu filho. Sou bodybuilder raiz, rapaz. A bola, tá acabando. 115? 115, 12 repetições. Venci a batalha e vou vencer a guerra. Uma Olímpia. Vamos buscar. E até a data da primeira competição, ó. Peso. 116, 117 de jejum. Agora, acabou. Venceu uma boa batalha, né? Luan acabou o treino. Sei não, hein? Santiago fazendo as contas. Sei não, hein? O homem tá descansando ali ainda. Não, acabou. Pera aí, Acabou? Por quê? Pode falar. Então, o Santiago tá fazendo as contas. Vou fazer aqui. Tá bom. Está tendo aqui uma questão bem interessante que a gente vai analisar. Dá uma olhadinha no valor do cálculo da matemática ali. Dá uma olhada. Analisa Boa. esse valor aí. Ó. 926. Isso para um treino de membros inferiores são 926 mil unidades arbitrais. Uma tonelada tem 1000. Né? Aí a questão é, eu sou meio metódico, meio tem toque com números redondos e precisos, entendeu? E aí, como é que nós estamos aí? Luan, Será que... Fique à vontade. pode falar. Será que não rolaria talvez uns 74 mil aí de algum exercício pra gente bater uma tonelada? Não? Hein, Luan? Uma passada contaria? Contaria. Mas e a carga? Vai ser o próprio peso dele, né? Então, Luan, pelo número de passadas, como você faria esse cálculo? Seria só ir? Eu acho que não seria o ideal, não. Tem um exercício multiarticular que você faria mais tranquilo, assim? Um próprio leg ou algum outro exercício, assim, mais tranquilo? Tem que completar, viu, Luan? Tem que completar a tonelada. Pra ficar histórico. De 0 a 10, Luan, de 0 a 10, agora que passou já uns 5 minutos, a percepção de esforço, de 0 a 10, eu sei que tá gritante, mas como que tá? De 0 a 10, pra você, esse A 8. 8? Vamos igual na passada. Até completar uma tonelada, vai? Quantas passadas ele vai ter que fazer aí de volta? Bastante. Bastante? Porque não tem carga, né? Um custo-benefício, talvez, um leg, talvez não vai mais. Você colocar uma carga de 50%. Eu vou. O Luan
é muito enjoado. Então deixa. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o desafio. Exatamente. Pronto, aí, ó. Ô, Luan, Volta na aqui. verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu sei que você é extremamente metódico e você chato. E você, tipo assim, bateu o seu treino hoje bem batido. Então vamos fazer daqui no último treino seu do off, nós vamos repetir essas contas. E ainda vamos fazer esse treino novamente. No último dia do seu. Pra bater uma tonelada. Ok? Essa foi forte, hein? E a gente tá Aí, Eles querem me fuder, né, Zé Luiz? a essência é você contra você. É isso aí. Então o próximo treino que você for fizer de perna, gravando quadríceps, é pra você bater a sua 1 tonelada. É você contra você. Eu acho legal, é que o mais importante, até arrepio, cara. Eu até arrepio, tô arrepiado. Será que pega aí, não? Tô arrepiado, velho. Eu tô arrepiado, velho. O mais legal é que muitas vezes a gente não sabe, talvez, o que é o nosso limite. Mas o mais importante é talvez a gente tomar média pra gente apontar e rema e vai. Então eu acho sensacional que a gente vai conseguir fazer isso com o segundo e o mais importante, agora a gente tem métricas pra isso. Parabéns, cara. Porque assim, não é pra qualquer um, não. 1 tonelada de membro inferior, 1 tonelada de membro inferior e outra. A gente também priorizou quadríceps. Sim. Tudo bem, ok, mas será que se a gente tivesse outros exercícios mais multiarticulares, como posteriores, esse valor não seria diferente? Eu acredito que sim. Mas também tem um detalhe também. Aí eu vou dar uma... Lembra que eu falei que o agachamento completo é como se a gente estivesse já treinando em 25% glúteo? 25% de 200 são 50 mil. Se eu contabilizar que talvez isso já foi um treino de glúteo também com 50 mil, você já zerou aí, não? Não. Vamos lá. 926 mais 25% de 200, a gente tem quanto? 50 mil. Mais 50 mil, contabilizando que você também treinou glúteo, porque o sinergista no agachamento completo é como se fosse 25%, 976 mil unidades arbitrárias para o teu treino de membro inferior. É muito pesado. Bom, o que eu vou te pedir agora? Parabéns. Parabéns mais. Parabéns mais. Olha lá. O que eu vou te pedir agora? Beleza. Esse vídeo é muito científico, concorda comigo? Então o Saul, nosso videomaker aqui, vai fazer o seguinte, vê se tem como você fazer. Você vai fazer passo a passo. Se a pessoa quiser mensurar isso para ter um norte, você vai fazer passo a passo, esboçando. A gente vai acelerar o vídeo, passo a passo, como a pessoa deve fazer. Perfeito. Você consegue fazer? Com certeza, com certeza. E é importante fazer uma ressalva que esse cálculo a gente faz para atleta, indivíduos extremamente condicionados e avançados. Mas para indivíduos treinados, ou seja... Pegou o código, Luan? Muita informação, né? Mas passa na prova, não? Se 0 a 10, passa, não? 6. 6? 5,5. Passou e... Pega BS. Mas com macarrão e arroz. E arroz e tilápia? E tilápia. Gente, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha e segue. Valeu, até o próximo. Então, como é feito o cálculo do volume total de treino semanal de um praticante de musculação? Primeiramente, a gente tem que lembrar que esse cálculo que nós fizemos, a matemática com o atleta Luan, é feito para atletas avançados, porque métodos avançados ou até mesmo recuperações distintas são muito relevantes para esse atleta e que diferenciam da população que não é atleta. Então, se a gente está falando do cálculo de volume de treino atribuído a esse volume load, a gente faz o quê? Pega o exercício e multiplica o número de
de séries realizadas por esse exercício, vezes as repetições máximas realizadas por esse exercício e a carga sustentada tanto na cadência de 1 na fase ascendente, quanto na cadência de outro segundo na fase descendente. Então, a partir dessa análise, a gente tem um valor matemático atribuído a essa quantificação de volume para esse exercício. Levando em consideração que a cadência é 1 para 1, a gente não precisa utilizar esse valor de tempo sob tensão no aumento matemático desses valores. Se porventura o atleta utilizar estratégias avançadas que aumentem a cadência, especialmente na fase descendente, aí esse valor precisa ser contabilizado na matemática do volume total de treino. Então, para esse cálculo, a gente vai considerar que houve uma padronização de 1 segundo para a fase concêntrica e 1 segundo na fase excêntrica, ou 1 segundo na fase ascendente e 1 segundo na fase descendente. Então, o valor matemático que nós atribuiríamos a, hipoteticamente, esse treino que eu trouxe para vocês: supino reto, supino inclinado e supino declinado do indivíduo aí de intermediário para treinado na musculação. O valor de séries seria 9, o valor de repetições seria 30 e o valor atribuído à carga seria 150. Se nós multiplicarmos isso, nós vamos encontrar que o volume total de treino para peitorais desse praticante de musculação é de 4.500 unidades arbitrárias. Numa divisão ABC, muito comum na musculação, no qual esse indivíduo treina 6 vezes na semana, e suponhamos que o trabalho de peitorais seja feito nesse treino A, pode ser junto com o tríceps também, mas a título aqui de entendimento de como é o cálculo, eu vou me atentar somente para tríceps. Então, se eu estiver utilizando somente peitorais, a gente multiplica esse valor de 3 séries vezes 10 repetições vezes a carga nesses 3 exercícios. Então, nós encontraremos 4.500 unidades arbitrárias nesse dia de peitorais, só que esse indivíduo vai treinar 2 vezes na semana. Então, a gente multiplica esse valor por 2. Então, se nós formos inferir o valor de volume load para peitorais, esse indivíduo sustenta um volume total de treino de aproximadamente 9.000 unidades arbitrárias para peitorais. Ele poderia dividir isso em 18 séries semanais, ou até mesmo, se ele quiser treinar 3 vezes peitorais, ele poderia fazer 6 séries segunda, quarta e sexta. Aí vai depender da divisão que ele quer realizar. Em pessoas que são praticantes de musculação e não são atletas ou muito avançados, a gente pode única e exclusivamente contabilizar esse volume somente pelo número de séries que ele realiza para cada grupo muscular. Isso fica até mais fácil. Então, nós presumiríamos que o volume total de treino para esse indivíduo seria 9 séries no dia que ele treinar peitorais ou 18 séries semanais. Partindo do pressuposto que a gente sabe o nível de treinamento do indivíduo, a gente pode inferir talvez o quanto ele poderia treinar, o quanto provavelmente ele conseguiria evoluir, ou até mesmo o quanto ele sustenta, especialmente se nós fizermos uma redução das calorias quando ele estiver na fase de cutting ou na fase de redução do percentual de gordura. Mas quando a gente reduz as calorias, a gente pode estar reduzindo o volume de treino. Isso é um parâmetro muito bom para unir o quanto a dieta pode influenciar no treino, ou o quanto o objetivo para aquela fase de treino pode ser influenciado pela dieta. Então, de uma maneira geral, esse indivíduo pode ser classificado como um indivíduo intermediário ou inicialmente treinado. Por quê? Porque existem alguns estudos que sugerem que a classificação de treinado pode atingir a
até 32 séries. Entre 14 e 32 séries semanais, esse indivíduo pode ser considerado como treinado. O quanto a gente vai evoluir, ou o quanto ele vai conseguir evoluir dentro desses anos de treinamento, aí a gente tem uma noção a partir da análise e monitoração justamente da evolução atribuída a esse praticante. Então é um valor matemático, um valor para você ter uma média e também segurança no treinamento, especialmente quando você unir protocolos dietéticos ao treinamento. Fica a dica.